Estudar domínio de funções é uma coisa simples. Na verdade, o que você quer fazer é descobrir quais os valores no domínio, no conjunto domínio, podem existir ali. Nós aprendemos nas aulas passadas que o domínio ele pertence ao conjunto dos números reais. Então isso é praticamente impossível se a gente fosse determinar quais são os números possíveis ali. Estudar domínio de funções é quais são os números que não podem estar ali. Estudar domínio de funções é isso, você estudar as restrições de uso no domínio daquela função. Não entendeu nada do que eu falei? Sem problema nenhum. Vem comigo que eu vou te explicar como você pode fazer o estudo do domínio das funções. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Caio Arcanjo, professor Arcanjo, estou aqui para te ensinar matemática de uma maneira para você não esquecer mais. Como a gente falou, estudar domínio de funções é entender quais são as restrições de uso, quais são as restrições de alguns números para eles aparecerem em determinadas funções. Para saber isso, você já precisa entender alguns outros conceitos, como por exemplo, zero pode ir no denominador? A gente já aprendeu que não, tem até um vídeo explicando a respeito da história do zero que está aparecendo aqui nos cards para vocês. Mas não são só essas restrições de uso que a gente tem para o domínio de uma função. Vamos ver quais são? Então, vamos dizer que essa daqui é a sua função. A função g de x é igual a x ao quadrado mais 3. Qual que é aqui o domínio dessa função? Ou seja, quais são os números que esse x ele pode assumir? Esse x pode ser qualquer valor, não existe restrições aqui. Então você pode dizer que esse x for 1 ao quadrado 1, mais 3, 4. Qualquer número que você imaginar para esse x vai fazer essa função existir. Então não existem restrições para o domínio dessa função existir. Qual que seria uma resposta então? Eu poderia colocar domínio da função é igual a todos os números reais, sem restrições nenhuma. Ou eu posso dizer também usando a teoria dos conjuntos, ou seja, notação de conjuntos. Eu posso dizer que o domínio dessa função é igual a x, que pertence aos números reais. Agora aqui já começa a ficar um pouquinho diferente. Eu tenho a minha f de x igual a raiz quadrada de 8 de x. Eu posso colocar qualquer número aqui no x? Bom, vamos ver. Se eu colocasse 0, seria 8 vezes 0, raiz de 0 é 0. Mas e se eu colocasse menos 1? 8 vezes menos 1, menos 8. Existe raiz quadrada de número negativo? Não existe no conjunto dos números reais. Isso é estudo das funções. Então, eu sei que para essa função existir, ela não pode ter um valor final negativo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar um pouquinho da álgebra aqui, ó. Eu tenho que dizer que 8x, ele pode ser maior ou até mesmo igual a 0. Se ele for 0, não tem problema nenhum. Se ele for 0, raiz quadrada de 0 é 0. E eu resolvo essa minha inequaçãozinha. Então, isso daqui está multiplicando. Vou dividir para os dois lados com 8. Ou, como vocês gostam de falar, pego o 8 e passa do outro lado. Então, vai ficar x maior ou igual a 0 dividido por 8. X tem que ser maior ou igual a 0. Essa é a minha resposta. A minha resposta pode parecer como? Pode parecer assim, ó, domínio da função é igual a todos os reais, desde que eles sejam maior ou igual a 0. Ou posso dizer na notação de conjunto, ó, x pertence aos números reais, desde que, ou tal que, x seja maior ou igual a 0. Essa é a notação de conjuntos. E se eu imaginar uma reta aqui, pode ser que dê certo? Opa, claro que dá. Então eu posso dizer que o zero está aqui, certo? Quando inclui o zero, eu faço uma bolinha fechada. Se não fosse, se não incluísse o zero, eu deixaria aquela bolinha aberta e faria o meu risquinho para cá. Então, estudar as funções é isso. Então, qual que é o domínio dessa função? Ou seja, qual é o valor de x que pode acontecer? Todos os reais, desde que esses reais sejam iguais a 0 ou maiores que 0. Dá para complicar um pouquinho mais. Então, seu professor, ele pede para você estudar o domínio dessa função. A função é a raiz quadrada de x menos 10. Eu sei que esse valor aqui
ele pode ser maior ou igual a zero. Se for zero, de boa. Se eu colocasse 10 aqui, 10 menos 10, zero. Raiz de zero é zero. Quais são as outras restrições? Eu sei que isso daqui, o resultado final, tem que ser igual a zero ou maior que zero. Vamos fazer uma inequação então aqui, ó. Então, x menos 10 tem que ser maior ou igual a zero. Vou aumentar 10 dos dois lados, ou como vocês gostam de fazer, pegar esse menos 10 e passar para lá como mais, né? Então vai ficar x tem que ser maior ou igual a 10. Então, esse é o resultado da minha inequação. Essa é a minha resposta? Não. Resposta eu vou dar agora. Posso fazer na teoria dos conjuntos, ó. X pertence aos números reais, tal que ou desde que x seja maior ou igual a 10. Posso fazer lá minha reta real? Posso fazer minha reta real. O 10 vai estar aqui, certo? Então, se é maior ou igual, bolinha fechada, porque ele inclui o 10. E do 10 para frente até o infinito. Então, essa é a minha função. Minha função, ela tem uma fração e a raiz está nos dois elementos, tanto no numerador quanto no denominador. Aqui, ela diz que a raiz quadrada de 2 menos x dividido por raiz quadrada de x mais 1. Eu tenho várias condições para essa função existir no domínio dos reais. Primeira, vamos começar a estudar então por partes. Vamos começar com essa primeira expressão aqui, ó. Vou chamar ela de 1, certo? Essa expressão 1, esse 2x, 2 menos x, ele tem que ser maior ou igual a zero. Ele pode ser igual a zero? Sim, porque se for zero dividido por alguma coisa, é zero. O zero só não pode aparecer no denominador. Então, vai ficar menos x, 2 menos x maior que zero. Vou pegar esse 2 aqui, vou subtrair dos dois lados. Ou seja, pegar esse daqui e jogar do outro lado. Então, vai ficar menos x maior ou igual a menos 2. Não quero o resultado aqui negativo, então eu vou multiplicar toda a minha inequação por menos 1. Menos com menos dá mais. Esse sinal, quando ele multiplica por menos 1, é o inverso. Então, eu tenho que virar para lá. E menos 2 fica 2. Então, uma condição de uso na minha primeira inequação, é que esse x tem que ser menor ou igual a 2. Vamos para a segunda condição de uso, que é esse daqui. Certo? Esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ele não pode ser maior ou igual a zero. Então, se eu colocasse como ali em cima maior ou igual a zero, daria errado. Porque se o resultado final desse zero, isso explode. Então, eu tenho que tirar esse igual. Tirando essa igualdade, eu estou falando que o x mais 1, ele tem que ser maior que zero e não incluindo zero. Ou seja, diferente de zero. Vamos lá então, vamos tirar um dos dois lados ou pegar esse mais 1 e passar menos 1 para lá. Fica x maior igual ou maior, x maior que menos 1. Então essas são as condições de existência para essa função, para o domínio dessa função existir. O x tem que ser menor que 2 e o x tem que ser maior que menos 1. Como é que eu escrevo essa resposta? De diversas maneiras. Vamos lá. Então, ó, eu tenho que dizer o seguinte, vou usar a notação aqui de conjuntos, tá? Vou usar a notação de conjuntos então. X pertence aos reais, desde que ou tal que. Os meus resultados estão entre menos 1 e 2, certo? E o x, ele tem que estar aqui no meio. Então, ele tem que ser menor ou igual a 2 e maior do que menos 1. Se eu fosse usar agora a minha notação com a reta real. Bom, eu tenho duas condições aqui, né? A da primeira inequação e o da segunda, certo? Da segunda inequação. Na primeira inequação, eu sei que está aqui o 2, certo? Bolinha fechada no 2, porque ele inclui o 2 e ele está para cá, ó. Para todos os números do real para baixo de 2. E a minha condição de uso na equação 2 está aqui no menos 1. Ele não inclui o menos 1. Não é
maior ou igual? Ele é só... Opa, deixa eu desenhar aqui certinho. Ele pula o menos 1, ele não encara. Então ele é isso daqui, certo? Ele tem que ser maior que menos 1. Maior e diferente que menos 1. E o meu resultado final, como que ficaria então? Então, ficaria o seguinte, ó. Bolinha aberta aqui no menos 1. Bolinha fechada no 2. Então, qualquer número que estiver entre menos 1 e 2 pode ser o domínio da função. Então, essa é a parte elegante de você estudar domínio. Você sabe que qualquer número real que esteja entre menos 1 e 2 pode ser a resposta dessa função. Eu posso dizer o seguinte, que o domínio dessa função, está entre o menos 1 e o 2. Como que eu posso fazer isso? Bolinha fechada, ou seja, não contém aqui. Bolinha aberta, ou seja, não contém o menos 1. Coloco esse sinal. Um colchete virado para fora. E quando inclui o 2, que é o maior ou igual aqui, ó, menor ou igual a 2, daí eu coloco aqui. É claro que para você estudar domínio de funções, né, você tem que praticar bastante. Então, aqui, ó, meus exercícios todos aqui. Vamos praticando. Se você quiser, peça mais exercícios para mim aqui que eu passo para você. E aí, você gostou de estudar o domínio de algumas funções? Então lembra sempre que estudar domínio de funções envolve você mostrar ali para mim quais são os números que não podem estar ou que fazem que aquela função não exista no conjunto dos números reais. Você estuda então as restrições de números para aquela função. Espero que você tenha gostado. Dê mais dicas aqui de próximos conteúdos e um beijão para você. Até a próxima.